Boa noite. Boa noite a todos. Hoje estamos em um lugar diferente, fazendo a transmissão aí do nosso 22º encontro. Tá? Estou em São Paulo, estou na casa dos meus pais e iremos estar fazendo daqui, tá bom? Dá pra ler, né? Letra grande. Então, estamos aguardando mais uns segundinhos, mas já vamos começar, tá? Estou ajeitando aqui melhor o vídeo, para nós não ficarmos tão escuros na telinha. Raul tá comigo hoje. Essa fumacinha que vocês estão vendo aqui, ó, nesse canto, é incenso, tá? É o incenso aí que nós colocamos, né, para harmonizar um pouco o ambiente e produzir aí bons fluidos, né? Hoje é o 22º encontro da Cia Espiritualista Carandache. Sou Darcio Romanelli. Esse aqui é Raul, meu filho. E já estaremos iniciando, tá? Somos todos aprendizes nesta seara maravilhosa que é a oportunidade da reencarnação, não é verdade? Então vamos lá. Você quer fazer a oração de abertura ou eu faço? Deixa que eu faço. Você faz? Então vamos lá. Raul vai fazer a oração de abertura, tá bom? Boa noite, Leandro. Pai Leandro Barbieri, sua bênção. Muito boa noite, querido. Boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Faz a oração de abertura então, filho. Bom, primeiro vamos fechando nossos olhos, agradecendo o que estamos vivendo hoje. Vamos pensar, né, para rezar para que tudo passe, que possamos agradecer pela vida que nós estamos levando nessa pandemia e vamos agradecer a tudo e todos que estão bem, que não estão contaminados. Os que estão contaminados tomarem que melhorem. E vamos agradecer que essa live seja uma live muito boa. Amém. Assim seja. Assim será, né? A gente teve esse barulhinho aí, que a Rose veio falar, né? Avisar pra gente abaixar um pouquinho o som. E a fechadura da porta soltou. Mas tudo bem, são coisas que acontecem quando a gente está ao vivo, não é verdade? Ai, ai. É isso aí, Leandro. Que o nosso Pai Maior nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, né? Vamos lá para o Evangelho, então. É bom, né, quando a gente vive em um ambiente onde todos buscam, ao seu modo, da sua forma, a sua espiritualização, não é? Então, eu vim para São Paulo visitar meus pais e trouxe o curso, né, o livro do curso que a gente segue aqui toda semana, mas esqueci de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a minha mãe tem aqui, então estamos em casa, né? Então vou pedir pro Raul abrir, tá? Ele vai abrir de forma aleatória e aí vai estar lendo um trechinho para a gente iniciar o nosso encontro, tá? Abre em qualquer lugar que você quiser, filha. Deixa eu ver. Não é aqui. Nossa, que grande, não? Uhum. Você fala não? Não, não. Aqui, ó. Porque como pegou da metade, então a gente pega o início do próximo, Então, tá? aí, um. Ó, começa aqui.
O texto que o Raul vai ler chama-se Fazer o Bem Sem Ostentação. Aí começa aqui. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente-te de falar disso, a quem quer seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim que lhes sirva de prova. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão quem dá. Constituiu marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade. O que mais valor dá à vida presente do que à futura? Se diz ao contrário, procede como se não cresce no que diz. Tá bom. Gente, para variar, o Evangelho sempre tem muito a ver com o tema que nós vamos estudar na noite, né? E é muito interessante esse início de fazer o bem sem ostentação, né? Sem procurar as recompensas aqui da terra. Fazer o bem por fazer. Hoje, principalmente, infelizmente, nós vemos muita gente fazendo bem, porém, a um preço muitas vezes de um mérito duvidoso, né? Principalmente agora, em tempos próximos de eleições, né? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas generosíssimas de época de eleição que, passado aí o período eleitoral, desaparecem do mapa, né? Então, justamente este fazer o bem sem ostentação é o quê? Estar fazendo sempre, sem precisar mostrar aos outros, sem precisar fazer por algum interesse seu. Que seja o seu interesse apenas de ser útil nesta terra, né? Muitas vezes as pessoas podem me ver falando assim e dizer assim: nossa, Dárcio, mas você tem o seu grupo de ação social e você vive colocando lá o que você fez, o que você deixou de fazer, né? Sim, eu tenho e faço desta forma. Por quê? É um grupo de ação social, como o próprio nome já diz, entende? Não é o grupo para a prática da caridade do Dárcio, entende? A prática da caridade do Dárcio, o Dárcio faz sem que ninguém veja. Essa é a diferença. Agora, um grupo de ação social é um grupo montado
justamente para fazer boas ações para a sociedade ao qual está inserido e também motivar essa sociedade a que faça também. Por isso que nós sempre damos um retorno das ações que fazemos. São coisas distintas, né? Uma ação social e aquele bem que está aqui dentro de você, que você vai fazer porque sentiu um desejo de estar fazendo. Tá ok? E o que mais tem a ver esse texto que caiu hoje com o nosso encontro de hoje? O nosso encontro de hoje vai falar sobre doenças e saúde. Então, achei muito interessante essa questão dessa passagem de Jesus, né? Da história do leproso. Em que, ao mesmo tempo, Jesus exerceu a prática da mediunidade que ele tinha para levar a cura a este leproso, ele disse que não era para esse leproso sair berrando aos quatro ventos desta cura, que fosse apenas mostrar aos sacerdotes. Essa é a postura que nós, enquanto médiuns, devemos ter sempre. Fazer o melhor que podemos em silêncio, com amor, com verdade e com fé. Apenas isto. Vamos lá, então? Você quer ficar aqui? Você vai descer? Aqui. Vai ficar aqui? Muito bem. Bom, hoje nós vamos estudar, então, começar o estudo do curso de médiuns, primeiro ano, né? Curso de Educação Mediúnica da FESP, Federação Espírita de São Paulo. Vamos estudar a aula 13, parte B. Doenças psíquicas. Diz assim: o espírito sofre segundo o que fez, de maneira que sua atenção, estando insensatemente voltada para as consequências deste mal, ele compreende melhor os inconvenientes de seu procedimento e é levado a se corrigir. Isso é do livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 7, parte 1. As imperfeições do espírito, sempre alicerçadas no orgulho e egoísmo, vão se traduzindo ao longo do tempo em doenças. Prestemos atenção nisto, porque isto é parte de um processo do todo da nossa vida. O espírito atua sobre o corpo espiritual através do pensamento e, desta forma, marca nele as consequências de sua atuação, inclusive as predisposições para determinadas doenças. Dizem-se determinadas doenças porque muitos males que perturbam o homem vêm da sua mente invigilante, como o desmazelo, a imprudência, a revolta sistêmica, a preguiça, a falta de higiene, a displicência para com os pequenos hábitos que a vida exige. O eterno repouso. O eterno repouso. Então, o que nós começamos a ver dentro disto que está sendo falado nesse começo de aula. Nós já estudamos, nós já comentamos que a maioria das doenças são psicossomáticas. Nós, em nossa mente aqui,
vamos criando e alimentando essas doenças. E como isso é feito? Muitas vezes isto é feito através desses pequenos desleixos que cometemos em nossas vidas. Desmanzelo, imprudência, revolta sistêmica, preguiça, falta de higiene, displicência para com pequenos hábitos, né? E vamos praticando isso, e praticando em nossas vidas, né? E vivemos em eterno repouso. O que é eterno repouso? É não nos atentarmos para as coisas de nossos espíritos, que precisamos para evoluirmos espiritualmente. Boa noite, Ana Souza, tudo bem? Gratidão, gratidão a gente sempre diz a espiritualidade, né? As oportunidades. Gratidão por estarmos juntos agora em mais um encontro. A isso é que agradecemos sempre, né? Então, esses hábitos imprudentes que nós temos no decorrer de nossas vidas e vamos praticando e praticando e praticando, sem buscarmos a nossa melhora, vão minando o nosso corpo físico. E de repente, em determinado momento, estávamos tão bem e somos atingidos por uma doença que surgiu do nada. Não é assim. Nunca nada surge do nada, do dia para a noite. E com as doenças ocorre da mesma forma. Então, pensemos nisso. O que nós alimentamos, de que nós alimentamos o nosso espírito no nosso dia a dia. Ainda há outras moléstias que são consequências de outras vidas. Espíritos que usaram o seu intelecto para desnortear os encarnados, criando viciações mentais nas criaturas. Renascem com bloqueios cerebrais para o devido reajuste. Aí nós começamos a entender, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa nasceu com um desajuste mental. Aquela pessoa nasceu sem um membro no seu corpo, um braço, uma perna, né? Aquela pessoa nasceu com uma doença, já nasceu com uma doença incurável, né? Nossa, que Deus é esse? Que para alguns dá um corpo perfeito e para outros já vem com alguma avaria. Esse é o Deus justo. E aqui nós acabamos de ler, né, a respeito de sua justiça. Por quê? Por vezes, um espírito, em uma vida passada, foi um espírito que, por sua inteligência, sua mente, às vezes até brilhante, acabou causando um mal para uma ou muitas pessoas no decorrer de sua existência passada. Aí ele desencarna, vai passar lá os seus reajustes, né? Vai buscar, infelizmente, por vezes de forma penosa, esse seu reequilíbrio, a sua reeducação. E por vezes, até dependendo da situação, ele vai ter uma reencarnação compulsória. Só que ele não pode vir da mesma forma, porque ele ainda nutre dentro de si pensamentos muito maldosos. Ainda não aprendeu sobre, ainda não assimilou dentro de sua mente sobre a bondade, sobre o amor ao próximo, sobre a sua melhora espiritual.
E aí, desta forma, Deus, em sua sapiência, diz: volte, mas volte com uma pequena debilidade. Aqui, a que você não consiga atingir os seus pensamentos de maldade. A que você não consiga prejudicar mais pessoas e, desta forma, se prejudicar também. Olha aí como é que são as coisas, né? Eu sempre falo, o cachorro da vizinha, às vezes ele fica meio emocionado. Deixa eu só encostar aqui a outra janela para... Vai continuar a mesma coisa. Abafou pouco, mas tudo bem. A gente sempre diz que Deus é amor, é bondade infinita, né? E em seu amor, em sua bondade, por vezes ele age desta forma. Sempre visando a nossa melhora, sempre visando o nosso crescimento. Por mais que às vezes pareça ser ao contrário, não é. Tá ok? Continuemos. Outros que, através da arte, perturbam a sensibilidade alheia, viciando-a em comportamentos abusivos, em verdadeiras afrontas à dignidade e bom senso. Necessitam do renascimento com moléstias ou mutilações que os inibam a repetir o erro. Quando o homem se utiliza da palavra para ferir, caluniar, mentir, ofender, intrigar, não lhe resta outra alternativa senão a reencarnação com deficiência nos aparelhos vocais e auditivos. O silêncio exterior para refazer o interior. Então aí nós vamos vendo que nada é ao acaso, né? Que Deus não é um criador que age de forma parcial. Tudo tem uma razão de ser e de acontecer. O sexo traz uma esteira de comprometimento quando usado sem critério de respeito e de amor. Renascem esses espíritos com doenças e inibições genésicas das mais variadas, como o recurso inibitório dos desmandos praticados. Então, aí a gente entra num outro ponto. Por vezes, a gente pensa assim, né? Aquela pessoa merece tal castigo, porque utilizou do sexo de forma restrita e, por vezes, forçosa a outra pessoa. E aí, muitas vezes, na nossa visão ainda muito limitada, nós não conseguimos ver este ser pagando pelo seu erro. Porém, nós não precisamos nos preocupar com isto. Nós temos que acreditar que a justiça divina não falha jamais. Então, numa outra vida, este ser pode vir com recursos inibitórios. Ele pode vir com uma sexualidade apática. E que, por vezes, talvez ele nem vá ter, assim, de forma conscienciosa, como algo, como um castigo. Entende? Porque a intenção de Deus não é castigar, é ensinar. Isso que nos difere, né, do Criador. Nós, criaturas, muitas vezes enxergamos apenas pelo castigo. E o Criador
enxerga sempre pela oportunidade de continuar auxiliando as suas criaturas a evoluir. Há espíritos que reencarnam conscientes das dificuldades que terão que viver, mas há outros, como os suicidas ou espíritos reincidentes na maldade, na crueldade e na delinquência, que são trazidos para a reencarnação como doentes em laboriosa restauração. Nós já dissemos que tudo que nós causamos que desarmoniza a nossa matéria fica impresso no nosso perispírito. E isso, por vezes, na próxima reencarnação, se reflete. Quando ocorre nós provocamos uma morte violenta, e principalmente quando nós provocamos de forma consciente, nós vamos ter isso gravado no nosso perispírito. Então, na nossa próxima oportunidade de reencarnação, isto virá como uma sequela. Mas, mais uma vez, dizemos, jamais como punição divina. Jamais. Mas sim como uma forma de ensinamento. Nós vamos viver uma próxima vida com aquela sequela, e em determinadas passagens desta vida, esta sequela irá sim pesar, né? Irá sim ser notória para nós, e isto, de uma forma ou de outra, nos fará refletir e evoluir. O homem nunca, na verdade, engana os outros, mas só a si mesmo. O ensino de Jesus para o espírito eterno é: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O remorso funciona como um logo mental. A fixação dele é brecha perigosa para a aproximação de desafetos. Toda vez que nós achamos que estamos enganando alguém, nós começamos enganando a nós mesmos. Sempre. Então, saibamos trabalhar isto em nossas mentes. Uma das maiores funções da oportunidade da reencarnação é estarmos trabalhando dia a dia o nosso mental. O nosso mental, como nós pudemos ver, comanda tudo ao nosso redor. Tudo. E traz o reflexo em tudo que vivemos. Sempre. Então, aquele que gosta de levar vantagem, gosta de ser esperto, se acha melhor do que os outros, no fundo, é um tolo. E engana a si mesmo. E como é dito aqui no texto, os espíritas e muitos espiritualistas que têm um pouco do conhecimento do espírita
muitos umbandistas que eu já conheci carregam este lema: orai e vigiai, né? Orai no sentido de buscar sempre o melhor a si. Isto é a melhor oração que você pode fazer. E vigiai. Vigiai se você está sabendo aproveitar tudo que você buscou de melhor para si. Não adianta ficar, por exemplo, 1h30 a 2 aqui, frente a frente, ouvindo toda esta conversa, da mesma forma que eu estou ouvindo e aprendendo com vocês. E quando eu encerrar o vídeo, dizer assim: legal o que ele falou. E pronto, acabou. Já ficou para trás. Não adianta nada. Tem serventia nenhuma. Né? O que vai servir? Quando amanhã, depois de amanhã, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia e tal, você souber aplicar isso daí. Você buscar uma vida mais salutar para você. Você evitar criar doenças psíquicas que vão se refletir lá na frente. Como é que se evita? Tendo uma vida mais harmoniosa, mais positiva, mais feliz. E que esses pensamentos, essas sensações boas não dependam de terceiros. Não dependa da vida lhe trazer coisas que lhe proporcionem a felicidade. Essas coisas têm que surgir aqui dentro de nós, sempre. Ah, mas eu queria tal coisa, eu queria tal emprego, eu queria ganhar tanto por mês. Quando eu chegar nesse patamar, eu vou ser feliz. Não vai, não. Quando você chegar nesse patamar, esse patamar já não vai lhe ser útil, você vai querer outro patamar. E vai sempre estar correndo atrás de algo que nunca lhe saciará. Isso não quer dizer que eu devo me conformar de ganhar pouco e falar, não, tenho que ser feliz de qualquer jeito. Não. Você tem que galgar as coisas para a sua melhora, não só a espiritual, mas a física, porque você está encarnado, você está no mundo da matéria. Porém, já nutrir dentro de si o bem pensar, o bem viver e o bem sorrir, enquanto não conseguiu atingir objetivos maiores. Se alguém quiser fazer alguma colocação, esteja à vontade, tá ok? Eu vou falando porque eu vou dando uma sequência dentro de uma proposição de estudos que nós temos, né? Mas os nossos encontros não são para ser apenas um monólogo, são para ser uma troca de ideias, tá ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta ou mesmo quiser fazer uma colocação, fique à vontade de colocar aí nos comentários, tá bom? Que depois a gente vai, na medida do possível, a gente vai lendo e vai debatendo sobre, tá bom? Vamos para aula 14, parte A. Problemas mentais, violência, descontrole emocional, irritabilidade, nervosismo. Pegamos um trecho que diz assim: de um modo geral, os problemas mentais decorrem da própria ação individual e normalmente são de dois tipos.
No primeiro caso, as causas são externas, consequência da ação de outros espíritos sobre o espírito do doente. São decorrentes dos processos obsessivos, de simbiose ou vampirismo espiritual, ou derivados da ação obsedante dos espíritos vingativos que prejudicamos em vidas passadas. Segundo caso. No segundo caso, são gerados a partir das ações do próprio espírito doente. Podem ser desencadeados através do descuido do próprio corpo físico, ou são consequências expiatórias com origem em outras vidas, ocasionadas pelo abuso do livre-arbítrio, ou ainda como provas escolhidas pelo próprio espírito, que por alguma razão maior tem algo a aprender com essas dificuldades. Aí vem o terceiro parágrafo, que eu achei que é o mais importante disso tudo. Não obstante, nos dois casos é responsabilidade do próprio sujeito, pois sabemos que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então, muitas vezes, nós nos apegamos àquela crença assim, coitadinho, ele estava ali bonitinho, de boa, né? E aí veio um espírito maldoso, obsessor, e pum, montou nas costas dele, deixou ele doidinho, desequilibradinho, né? E está fazendo muito mal para ele. Ele que é uma pessoa tão bondosa. Não existe coitadinho, meu amigo, minha amiga. Puxa vida, estraguei a desculpa de um monte de gente agora, né? Pois é, mas é verdade, não existe. Tá? Mesmo que por vezes você não entenda, mesmo que hoje você busque levar uma vida regrada, uma vida, né, que ao menos você não evita prejudicar, né, outras pessoas, tal. Então você leva uma vida com uma boa consciência, boas atitudes. Pode ser que você tenha alguns resquícios que ficaram de outras vidas. E aí você tem os seus acertos de conta para fazer. Em determinado momento, esses acertos vêm para serem feitos. E aí aproveite que você, nesta vida, está tendo a oportunidade do conhecimento e está fazendo a assimilação disto e coloque em prática o que você está aprendendo, para não cair em novos erros. Inclusive, como foi dito, no erro do remorso, da lastimação, do vitimismo, sabe? Ai, coitadinho de mim. Ai, que eu estou sofrendo. Ai, que, né? A vida está me castigando, Deus está me castigando, o mundo está me castigando. Isso não resolve os acertos que você tem para fazer. Tá ok? Então pare de se lamentar e, ao invés de perder tempo com isto, aproveite o seu tempo para observar qual lição você precisa tirar de um momento de dificuldade em sua vida, para a sua melhora e para a sua evolução. Ok? Isto serve também para aquele que costuma dizer: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é ignorância pura. E pior, com uma carga de erro dobrada. Porque normalmente aquele que fala: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ele já tem a consciência de que ele está agindo de forma errada. Então, ele está errando duas vezes.
Uma por ter a consciência e outra por não mudar as suas atitudes. Isso são tudo reflexões que deixamos e das quais nós também estamos fazendo os nossos aprendizados, né? Eu sou um ser que erro muito, que ainda tenho muito para evoluir. Cada encontro deste, para mim, é uma oportunidade de reflexão sobre as coisas que eu preciso melhorar em mim. E eu vou te dizer, faço muito bom uso, né? Eu não deixo, não me coloco, jamais me colocarei na posição aqui de alguém querendo ensinar algo para outro alguém. O dia que eu me colocar nesta posição, eu começo a perder. Eu me coloco sempre na posição de que estou aprendendo junto com quem me dá esta oportunidade, junto com quem está comigo aqui, me observando agora. E aprendo muito a cada encontro que nós fazemos. Continuemos então o nosso estudo de hoje. Em todos os casos de obsessão, sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja que se embebe de líquido. Esses fluidos agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa... Antes de eu continuar, peguemos essa primeira parte. Nós somos espíritos encarnados, espíritos que têm uma matéria física. Porém, na nossa constituição nós temos a matéria física, nosso perispírito, que é um envoltório bem parecido com esse, porém de uma matéria muito mais sutil, que faz a ligação entre nós e nosso espírito. Então nós revestimos, para ficar bem fácil, 3 corpos: espírito, perispírito, corpo físico. O perispírito é o corpo que carrega tudo que é impresso e que deve ser levado, é impresso nesta vida material e deve ser levado ao nosso estado espiritual para que façamos o nosso aprendizado. O perispírito é o que faz o contato com outros espíritos, através do perispírito, né? Então, quando um espírito obsessor nos manda uma energia ruim, de vingança, de ódio, de raiva, de qualquer coisa que seja, ele irá nos atingir através, primeiramente, do perispírito. Tá ok? Isso, se nós não estivermos buscando o nosso preparo, a nossa melhora, e automaticamente estamos deixando o nosso perispírito vulnerável. Tá ok? Quando essa energia atinge o nosso perispírito, ela desequilibra, desestrutura a gente como espíritos que somos, e dependendo da carga energética que esse obsessor joga, ela vai refletir na nossa matéria.
numa doença física. Tá? Isso não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Daí a necessidade da nossa melhora constante. Do mesmo caso, da mesma forma ocorre quando, por exemplo, nós vamos num passe, num terreiro, né, num centro, e vamos tomar um passe. E o passe é feito lá por um caboclo, um preto velho, um exu, um mentor, né? Aquele espírito utiliza do fluido daquele médium que está se predispondo àquele trabalho, né? E quando o médium faz a imposição das mãos em você, há essa descarga fluídica de bons fluidos. É assim que se operam as cirurgias espirituais. Essa energia vai atuar aonde? No perispírito, né? No perispírito. E vai harmonizar o quê? Nosso espírito como um todo. E aí ela vai fazer, junto com o nosso trabalho de melhora espiritual, esta energia que foi nos dada por um outro espírito vai fortificar o nosso organismo físico. Mais ou menos como se nós tomássemos uma vitamina para repor as energias que nossa matéria perde. É a mesma coisa, tá? Só que aí tem um detalhe, né? Quando a doença ataca a nossa matéria física, aí é preciso o tratamento desta matéria física. Aí, muitas vezes, o trabalho da medicina da espiritualidade não consegue chegar nesse ponto físico da sua matéria que já está muito afetado, tá? Por isso que sempre é dito que, mesmo que você vá num centro e passe com um médico, né, um médium que tem, exerce essa mediunidade de restabelecimento da saúde, sempre é dito para que você não pare jamais o seu tratamento com os médicos daqui da Terra. Porque o médium e os espíritos vão cuidar da sua parte espiritual, mas a parte física se trata com os médicos daqui. Sigamos nossa leitura. Estes fluidos, agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente-lhes a impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e energéticos, eles podem determinar desordens físicas, certas doenças que não têm outra causa. Quando as enfermidades mentais são provocadas pela nossa própria imprevidência, são atitudes erradas e emoções negativas com relação ao nosso corpo físico. Deixamo-nos dominar pelos vícios e desequilíbrios morais que nos fazem absorver fluidos deletérios e comprometer assim as nossas funções orgânicas, bem como provocar desordens emocionais. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades
que no nosso mundo. E o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. Então, o capítulo chama Problemas Mentais, Violência, Descontrole Emocional, Irritabilidade e Nervosismo. E aí nós lemos este trecho que diz que você é comandante da sua vida, da sua mente e do seu corpo. Se você coloca em prática o orai e vigiai, você vai colocar para você, não é para o outro. E aí você já começa a ter o seu cuidado com o seu espiritual. E aí você começa a ter uma vida de pensamentos e atitudes melhores, que vão lhe trazer paz, calma, alegria, harmonia, equilíbrio, né? E vão deixar que você tenha menos influência pelos seus sentimentos negativos, irritabilidade, raiva, inveja, uma série de outros sentimentos aí que, né, todos nós já sabemos. Então esse trabalho é você também quem faz, ok? O caso de problemas mentais originados das ações do próprio espírito em vidas passadas decorre invariavelmente de sentimentos exagerados de culpa e de remorso destrutivo. Com a pré-existência, o homem traz em renascendo os germes de suas imperfeições, dos defeitos que não se corrigiu e que se traduzem por seus instintos naturais, as suas propensões a tal ou tal vício. Isso lhe acarretará certas dificuldades quando encarnado, e com efeito, a maior parte dos casos de loucura é provocada pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Ou seja, nós aqui do planeta Terra ainda estamos num patamar evolutivo relativamente baixo. Tá? Então é um trabalho constante que temos que estar fazendo. Porque a qualquer momento, principalmente nos momentos em que deixamos a nossa ira tomar conta, as nossas paixões, os nossos desejos mais secretos tomarem conta, é que nós vamos criando desarmonia em nosso organismo. E você veja, é um todo, né? É um todo. A gente não consegue separar. Ah, não, isso daqui é meu pensamento, isso daqui é meu organismo, essas aqui são minhas atitudes, aqui é o que eu almejo para o próximo, aqui é o que eu almejo para mim. Não, é um todo que a gente vai vivendo e vai acontecendo. E se a gente não busca conscientemente tomar conta disso, além da gente se tornar presa fácil para obsessores, a gente ainda está talvez iniciando um processo de doenças que vão nos atingir lá na frente. Tá? Quando o objetivo da enfermidade é o da superação de obstáculos necessários à sua elevação espiritual, surge como uma etapa em que o espírito aprende sobre resignação, paciência, esperança e etc. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento porque se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito,
para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. O que ele quer dizer com isso? Não adianta a gente, então, encontrar uma nova desculpa para a nossa falta de atitude, né? Ah, então, legal, vou pegar tudo isso que o Darcy falou hoje e quando alguém vier falar assim, mas por que você não se melhora? Por que você não, né, não muda o pensamento, não muda as atitudes, não muda a forma de conduzir a sua vida? Não adianta você virar e falar, não, é porque isso daí são lições para o meu, para a minha evolução e eu tenho que passar. Você não tem que passar. Nada que é imposto e que é penoso irá lhe trazer o aprendizado da forma mais satisfatória. Então, por vezes, em determinados momentos ou determinadas doenças que lhe atingem sem inesperadamente, às vezes por um período você é obrigado a passar sim pelas consequências daquilo. Porém, sempre é momento de se refletir a respeito e se buscar as lições. Hoje em dia, muito se fala sobre, né, sermos gratos. E sermos gratos é isto também. Não podemos sermos gratos apenas como a vida nos agracia daquilo que nós queremos. Porque nem sempre o que queremos também é o melhor para nós, né? Muitas vezes nós não conseguimos atingir coisas que almejamos, porque em atingindo nos tornaríamos talvez ficaríamos numa posição confortável e pararíamos de buscar o nosso crescer. Ou pior, atingindo um objetivo, uma vontade, um prazer, estaremos prejudicando até alguém, né? Que no fundo, poderemos prejudicar a terceiros, mas também seríamos prejudicados. Ou simplesmente ainda não é o momento, ainda não aprendemos a lição do que vivemos no presente, né? Que às vezes se repete de forma penosa, mas daqui a pouco esse presente pode mudar e podemos atingir aquilo que almejamos. Agora, enquanto isso não acontece, sejamos gratos. Porque a alavanca da gratidão é uma alavanca que nos traz sensações boas. E isto pode ser o início do nosso impulso para atingirmos o outro patamar. É uma sequência. É uma sequência de um aprendizado, por vezes, até difícil. Porém, um aprendizado que estará sempre em nossas memórias. E, uma vez aprendido, uma etapa vencida. Sempre assim. Finalizando, não poderíamos deixar de levantar uma questão que o próprio Kardec colocou aos espíritos.
A mediunidade poderia produzir a loucura? Já que hoje o assunto, né, gira em torno da loucura. E temos aqui: não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isto. A mediunidade não produzirá a loucura, se esta já não existir em germe. Mas se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois neste caso qualquer abalo poderá ser prejudicial. Hoje estávamos assistindo uma live, foi muito boa, do Pai Juan, falando sobre mediunidade na Umbanda, né? E em determinado ponto alguém perguntou alguma coisa assim, do tipo: se eu parar de ser um bandista ou um médium, né? Eu vou sofrer algum castigo, alguma punição, né? E muitas vezes tem essas questões assim, igual esta, né? Eu posso ficar louco? Não é assim que funciona, entende? A mediunidade é algo natural. Todos têm mediunidade. Todos podem ou não desenvolvê-la, entende? E o fato de você desenvolvê-la e depois não quiser mais atuar com ela, não vai te deixar louco. Não é isto que provoca loucura em alguém. O que provoca loucura em alguém, ou como provoca qualquer outro tipo de desequilíbrio, é este alguém não se encontrar nunca nos caminhos que percorre. Eu posso abandonar a Umbanda e ir para uma igreja evangélica? Perfeitamente. Mas eu não vou ter aqueles espíritos lá, Exu, não sei o que, Pombogira, que vão me perseguir? Jamais. Jamais. Eu posso largar do kardecismo e virar um católico? Por que não? Mas eu não vou ter uns obsessores aí correndo atrás de mim só porque você largou de um para o outro? Não. Da mesma forma que a recíproca é verdadeira. Hoje eu sou católico aí, mas eu tenho afinidade com a Umbanda, amanhã passo a frequentar a Umbanda. Hoje eu sou budista, mas fui num ritual de candomblé, achei maravilhoso, me identifiquei, vou passar a seguir. Não tem problema nenhum. Nós precisamos, na verdade, escolher os caminhos que nos agradam, os caminhos com os quais nós nos identificamos, nós encontramos respostas, nos tornam melhores, e seguir esses caminhos com amor, com dedicação e percebendo sempre se são caminhos que nos tornam melhores. Só isto. E aí, nós entramos na aula 14, parte B, que fala sobre saúde mental.
e reservamos o seguinte trecho: mente desequilibrada, médium desequilibrado. Mente mórbida, médium defeituoso. Mente doentia, médium inseguro. As equivalências poderão ser múltiplas até o infinito. Porém, o contrário também é verdadeiro. Como médium e, portanto, como trabalhador junto à espiritualidade superior, tem o espírita a inarredável obrigação de manter o equilíbrio mental, procurando com zelo, segurança, o verdadeiro amor fraterno, o trato diário com a espiritualidade, sem se perturbar com os problemas e mazelas da vida. Aliás, o ditado mente sã em corpo são tem aplicação não só no trato com a espiritualidade, mas serve também como saudável profilaxia para os problemas da vida diária, inerentes a todo e qualquer encarnado. Ou seja, vamos seguir mais um pouquinho, depois a gente conclui. Guardar a saúde mental perante as mazelas da vida diária, perante os problemas da atualidade, perante o descaminho em que a coletividade está transitando hoje e perante os conflitos que em todos os momentos o cristão, ou o espiritualista, ou o umbandista, ou candomblecista é chamado a enfrentar. É o sacrificial testemunho do espiritualista consciente de suas possibilidades e responsabilidades. É a luta constante consigo mesmo. É a confiança de que Jesus, Oxalá e todos do plano espiritual maior seguram um leme sempre que a procela vier. Que mais? Boa noite, Gel. Tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vinda. O que mais nós poderíamos falar sobre saúde mental? Saúde mental, assim como a doença psicomática surge daqui de dentro, a saúde mental também surge. Eu achei muito interessante essa parte do texto que nós acabamos de ler, porque diz justamente isso. Problemas, dificuldades, temores, nós sempre vamos ter muitos em nossa vida e ao nosso redor. Né? Porque se já tivéssemos condições espirituais de termos passado essa etapa, nós já não estávamos mais reencarnando aqui, neste planeta. Agora, o que podemos fazer para cuidar de nossa saúde mental? Quando nós estamos com uma doença física, desculpa, nós vamos no médico específico para tratar daquela doença naquela parte específica do corpo. Com o mental, também temos médicos que cuidam, sim, claro, né? Mas se nós não sentimos doentes, né, nós não precisamos procurar estes médicos. Porém, há pensamentos que nós podemos praticar, os quais nos vão manter sempre mais afastados da necessidade de procurar uma ajuda médica. Isso são coisas que a gente vem falando aqui para quem nos acompanha desde o começo. Boa noite, Pai Wagner. Tudo bem?
Pai Wagner diz, boa noite, meu irmão, Oxalá abençoe sempre todos nós. Ô, Pai Wagner, Oxalá nos abençoe sempre, assim seja. Desde o começo, de quem assistiu às lives, ou das pessoas que frequentam nossas reuniões físicas, né? A gente sempre fala isso. A sua mente é o seu guia. Isso antes de qualquer manifestação espiritual. A sua mente é o seu guia. A sua mente conduz a sua vida. Através dos seus pensamentos, você escolhe os caminhos que quer percorrer nesta vida. E bem ou mal, todos os encarnados neste planeta têm uma noção aqui dentro da sua cachola de bem ou mal, certo, errado, né? Das coisas da vida. Até essa noção em si é algo que vai mudando com o decorrer da nossa caminhada aqui, né? Tudo é oportunidade, tudo é aprendizado. Desde que nos colocamos nesta posição de aprendizes, desde que não nos auto-enganemos achando que sabemos demais, nós nunca saberemos demais. E é uma ilusão quando a gente diz assim, já sei sobre isso, isso eu não preciso mais aprender. Já começou a errar, já começou a desaprender. Então, as escolhas são sempre nossas. Você está na sua mente o que você vai nutrir para a sua vida. E como é que você faz essa nutrição? Através da prática do seu pensar. Através daquilo ao qual você se agrupa no seu meio. Se eu busco melhoria de pensamento, um trabalho melhor, alguma companhia, ou de amigos, ou para eu formar, né, minha família, de pessoas que somam em pensamento, automaticamente você está buscando o seu melhor, o seu crescer. E a vida vai retribuir isso. Não estou falando aqui nada ligado a nenhum tipo de religiosidade. Estou falando de vida. Né? Por alguns minutinhos aqui. Da mesma forma em que se você sente prazer em ver violência, assistir esses jornais que infelizmente não têm trazido nada de bom, né? Alguns jornais que falam só sobre a violência da vida alheia. Você está se nutrindo de quê? Violência. Isso vai se refletir inconscientemente lá na frente. Nos seus atos para com sua família, as pessoas que convivem com você, no seu trabalho. Então, é um ciclo. Hoje você está plantando. Amanhã você está regando. Depois de amanhã você está colhendo. E aquelas sementes que você colocou lá atrás, se você colocou maçã, você não vai colher abóbora. Você vai colher maçã. Essas sementes que nós colocamos aqui são as sementes com as quais nós estamos fazendo o jardim de nossa vida.
E nós vamos querer um jardim em solo firme, com flores maravilhosas, com sempre uma luz, uma paz, um perfume gostoso. Ou vamos querer um jardim feito no lamaçal? A escolha é sempre nossa, nós somos sempre os semeadores. Dentro disto, a gente volta agora para a parte da nossa mediunidade. Se eu estou plantando sementes de discórdia, de raiva, de inveja, de insatisfação, de remorsos, como é que eu vou querer, mediunicamente falando, trabalhar com espíritos que vêm para trazer o bem, a luz, o amor, a prosperidade, se eu estou num campo de vibração que eu não consigo atingir aquele patamar? Porque eu não faço o trabalho mínimo, que é sair deste campo e buscar a minha melhora. Eu sinto prazer na maldade. Como é que eu vou querer que algum espírito daquele outro patamar que está um pouquinho acima venha aqui vibrar junto comigo? Eles não vêm. Não vêm. Aí é o nosso trabalho. Aí a tal da reforma íntima, da melhora pessoal, é que vai contar. Sabe, eu acho muito bacana o processo de ação da espiritualidade. Por vezes eu já me questionei isso, né? Porque quando a gente começa a frequentar e conhecer esse meio, por vezes a gente percebe assim, sabe? Não vou falar aqui de que há um lugar melhor que o outro, um lugar mais evoluído que o outro. Mas não deixa de ser, né? De estar implícito isso. Mas por vezes a gente vai numa casa, não estou falando de um médium específico, estou falando de uma casa. E a gente sente uma energia muito densa. Os trabalhos, assim, uns guias que ainda trazem um trabalho muito ritualístico, muito carregado, sabe? Muito palavrão, muita toma cada lá, né? E nós sentimos isso, essa energia no ar. Para não dizer que, para não ferir nada nem ninguém, isso nós sentimos em centros kardecistas. Por vezes sentimos em uma ou outra igreja, espaço físico católico, evangélico. Estou falando de energia aglutinada. Que por vezes o dirigente daquele local carrega. E os espíritos afins, encarnados ou desencarnados, que trabalham com ele lá, estão na mesma faixa. E aí, vamos em um outro local, numa outra igreja, num outro templo, num outro terreiro, numa outra casa espírita,
e sentimos uma energia assim sensacional. Calma, leve, suave, parece que nos dá um banho de luz, que nos retira assim peso das costas e etc, etc. Nas religiões espiritualistas, sem denominar uma específica, nós vemos isso em vários graus. E isso é muito interessante, porque uma vez eu questionei a espiritualidade a respeito, né? Porque nas nossas limitações como encarnados, muitas vezes a gente fala assim, né? Nossa, mas eu fui naquele lugar, eu senti uma energia tão pesada. E o plano espiritual maior permite isso, né? No nosso jugo, nós temos um jugo ainda muito limitado, né? Temos uma facilidade de apontar dedos, né? Esquecer que, né, a gente aponta um e tem três virados para nós. E aí um dia eu fiz esse questionamento para a espiritualidade e eles responderam. Eles falaram que bom que há essa permissão, né, meu amigo? Porque por vezes aquele que está indo naquela casa que parece que tem uma energia mais densa, muitas vezes aquela casa está fazendo o trabalho inicial com espíritos que ainda estão envoltos nesta energia mais densa. Por desconhecimento, por falta de N parâmetros aqui, né, que nós não vamos esmiuçar. Mas são espíritos que ainda estão numa evolução que precisam ter aquele primeiro contato com aquela energia mais densa para começarem a se alinhar, aprender um pouquinho ali, vivenciar um pouquinho ali das suas, né, necessidades evolutivas, para amanhã ou depois ele poder dar um segundo passo para uma outra casa que estará num grau já um pouquinho melhor. E depois ele dará um próximo passo para uma outra casa e assim vai. Então até nisso há a sapiência de Deus, né? Sua magnitude, sua bondade e seu amor, que permite que haja várias casas, vários terreiros, várias igrejas, vários templos, em diferentes graus, que aglomeram espíritos em padrões vibratórios muito próximos em diferentes graus. Aqui, né, aos poucos vai havendo essa caminhada. E aí hoje, de repente, aquele que lê junto aqui com nós, participa, não consegue talvez assimilar bem as palavras do livro, que por vezes, às vezes são meio difíceis. Eu procuro, né, ler e comentar um pouquinho para, né, que estejamos falando num linguajar mais fácil. Mesmo assim, talvez tenha um ou outro irmão que não vai conseguir assimilar isso de uma forma tão simples. Mas talvez ali na frente de um preto velho, de um caboclo ou de um Exu, ele vai conseguir compreender o que eu falei aqui em quase 1h30 de conversa. Ele vai conseguir compreender em pouco mais de 5, 10 minutos de bate-papo. Estou fazendo o fechamento, o resumo do nosso estudo de hoje desta forma, querendo dizer o quê?
tudo se encaixa. Tudo. E cada um está no momento. O que é importante? Que cada um neste momento busque o seu melhor. O seu aprendizado, a sua evolução, da forma que entende, da forma que compreende, da forma que acha melhor. Que entende como melhor. Porque se todos nós passarmos a fazer isto, esta pequena busca, nós já estaremos dando belos passos a estarmos menos propensos às doenças psicossomáticas, às doenças mentais, às doenças que acabam refletindo outras doenças físicas, e estaremos cada vez mais galgando a nossa saúde mental, a nossa melhora como um todo. Não nos esquecendo que esta melhora está diretamente ligada aos sentimentos que nós vamos nutrindo dentro da gente. Esses sentimentos que nós vamos nutrindo aqui e aqui, né, refletem em nosso corpo físico, se refletem em nosso perispírito, se refletem em nosso corpo espiritual. E vão refletir na energia que a gente movimenta ao nosso redor. E isso é que vai atrair espíritos afins, vai rebelar espíritos que vibram em outros patamares. Isso é tudo um conjunto que forma a nossa vida presente e a nossa existência aqui na Terra. Está bem? Era isso que tínhamos para passar hoje na parte dos estudos teóricos. Então nós vamos agradecendo a espiritualidade presente que veio nos auxiliar nesta parte dos estudos teóricos. E vamos passar para a parte do desenvolvimento mediúnico, óbvio que sem a prática, né? Porém, nós vamos fazendo a preparação, né? Vamos passando a teoria de como pode ser feito o desenvolvimento mediúnico, para quê? Para que no momento em que de fato pudermos voltar às atividades práticas, nós já tenhamos a bagagem intelectual da coisa. Darcy, tem uma previsão de quando a Cia Carandache volta? Tem. Depois que tiver a cura do Covid. Ah, mas tem muitas casas que já estão voltando, que estão atingindo, trabalhando com 30% da sua capacidade, porque o governo já liberou. Vocês não vão entrar nessa? Não. Não. Governo não é médico. Governo não trouxe até agora a cura do vírus. O governo não terá capacidade de resolver nenhum caso de doença que possa ocorrer com os 30% que estão liberados para estarem em alguma aglomeração. Então, nós continuamos aqui com as informações que foram passadas pela espiritualidade que dirige a Cia Carandache.
Enquanto não houver cura, não há agrupamento, nem de 30%, nem de 15%, nem de 10%. Enquanto não houver cura, isso é espiritualidade falando, nos passando via intuitiva. Enquanto não houver cura, nós do lado de cá temos muitos afazeres, temos muito trabalho nas linhas de socorro. Diga-se de passagem, hoje nós estamos trabalhando envoltos da energia das linhas de cura. Esse é nosso encontro de hoje. Está ocorrendo desta forma. Tá? E foram bem claros ao dizer que o trabalho de lá, plano espiritual, já é muito grande para terem que vir aqui dar atenção a nós médiuns, que não vemos a hora de voltar às nossas casas. Vibremos junto do plano espiritual maior. Façamos a nossa parte em orações, em vibrações, em um trabalho de conscientização. Será que não foi isso que essa parada veio para nos trazer? Em um trabalho de redescoberta de como podemos trabalhar a nossa mediunidade sem ter que ficar dependendo da incorporação, porque senão eu não sei trabalhar com os espíritos. Ah, mas a outra casa voltou. Ah, mas o evangélico voltou. Ah, mas o católico voltou. Ei! Que triste. Essa é a sua base de referência? Que triste. Vamos para, então, o desenvolvimento prático. Falávamos em nossos últimos encontros sobre as 5 fases da manifestação mediúnica, que podem ser praticadas em qualquer filosofia ou religiosidade espiritualista. A mediunidade ela é feita de forma mecânica. Ela independe de religião para acontecer. Contato com os mortos, com os espíritos, independe de religião. Nós nos agrupamos em religiões para fazer este contato, porque as religiões nos dão base, nos dão discernimento e nos dão a ritualística facilitadora. Dentro da ritualística que nós conhecemos e apreciamos, trouxemos aqui para Seacarandache, temos o Passem. Passem, hoje como eu não estou lá em casa, eu não estou com aquele impresso, né, da palavra Passem. Mas eu vou escrever novamente aqui no papelzinho para estar mostrando para quem nunca ouviu falar a respeito. Deixa eu só ver se eu acho um canetão aqui, senão vai na caneta mesmo. Passem é uma palavra de 5 letras
que pode ser um bom facilitador para a manifestação mediúnica. Que pode ocorrer dentro da ritualística de cada casa, né? Porém, é um facilitador que auxilia muito no desenvolvimento do médium, a que ele faça o seu desenvolvimento de uma maneira tranquila, sem muitos solavancos. Tá? Então, vamos ver se a gente pega aqui. Pegou. Passem essa palavrinha. Tá? P. Opa, aqui. P. Percepção de fluidos. A. Aproximação. C. Contato. E. Envolvimento. M. Manifestação. Como é que funciona isso na prática? Finalizamos a parte teórica, vamos iniciar a parte prática. O orientador do circuito mediúnico, orientador encarnado, né, vai fazer a direção deste movimento, né, deste exercício de desenvolvimento prático. Então, vai pedir aos médiuns presentes que estão buscando o seu contato com o mundo espiritual que se concentrem, fechem seus olhos, se concentrem. Não é para fazer isso agora, é óbvio, é só para prestar atenção em como funciona, né? E vai fazer, iniciar pela letra P, que é a percepção de fluidos. Então, ele vai pedir para a espiritualidade que está ao redor dos médiuns e que está apta a auxiliar no exercício, óbvio, que faça projeções fluídicas nesses médiuns. E aí cada um desses médiuns vai fazer a percepção dessas projeções, né? Então, se é um médium de incorporação, de psicofonia, talvez ele sinta alguma projeção de fluidos aqui na região da garganta, na região da testa, ou na região do ouvido. De repente ele é um médium intuitivo que vai captar a mensagem e transmitir verbalmente. Tá ok? Se ele for um médium de psicografia, é um médium escrevente, então ele já vai estar ali sentado na mesa, com folhas à sua frente, com a caneta, né? E de repente, neste momento da percepção de fluidos, ele vai sentir fluidos ao redor do seu braço, no seu ombro, né? Ou novamente no seu mental, né? Num segundo contato, num segundo movimento, me perdoem, é feita a aproximação. Então, o dirigente do trabalho prático vai orientar que seja feita a aproximação. E esse médium, muito provavelmente, vai sentir intensificar esses fluidos perto de si. Às vezes um cheiro, às vezes uma imagem mental, né? É desta forma que acontece. Terceiro momento, é feito o contato, a letra C, contato. No contato, por vezes, é a hora que o médium de psicografia vai levantar a caneta, vai segurar ela em cima da folha, né? Vai sentir essa vontade, né? Ou o médium de psicofonia, que vai verbalizar, vai sentir esse irmão que vai dar a palavra, estar próximo, bem próximo de si. Nós dizemos que no contato é como se o espírito comunicante encostasse no perispírito do médium, né? No próximo momento é feito um envolvimento.
O envolvimento é o momento onde deveria ser o maior relaxamento do médium, sua maior, não diria maior concentração, mas o maior relaxamento dentro desse momento de sintonia que já está ocorrendo, né? Aqui a espiritualidade comece sim de fato tomar conta de sua matéria. Nenhum espírito entra dentro do seu corpo e o seu espírito vai sair para, né, vai dar aquela afastada básica para que esse espírito tome conta. Não é assim que se processa. A palavra incorporação, inclusive, é um termo meio errado, né, que nós usamos, porque esse espírito simplesmente vai trabalhar aqui no seu mental, tá? Incorporação, muitas vezes a gente utiliza de maneira figurada e errônea, figurada para dizer este ato onde é feita a ligação no envolvimento, o espírito conclui essa ligação mental consigo, né? Onde seus canais de fato se abriram, seus canais mediúnicos, e aquele espírito fechou a ligação. É na parte do envolvimento. Se você é um médium de psicografia, neste momento, onde vai. Alguns até sentem, né, que aí a mão, o braço parece que vai sair do corpo e vai começar a escrever sozinha, né? Mas é de fato um momento onde você sente que a caneta já quer sair escrevendo, né? E não é assim que ocorre. Com o tempo você percebe que tudo pode ser feito de uma maneira muito sutil, ok? E aí o M, a manifestação em si, né? É a hora em que o contato já foi feito, o envolvimento já foi feito e você permite que essa espiritualidade atue através de sua matéria, mas não tomando conta de seu corpo. Muitas vezes o incorporar será onde o médium vai ouvir na sua cabeça aquela mensagem que aquele espírito tem para passar. Só que aí, com o tempo e com a prática, ele começa a perceber que quando ele escuta algo externo, ele escuta pelos ouvidos. Quando ele escuta essa comunicação com esse espírito, parece que está aqui dentro. E aí ele verbaliza. A gente sempre brinca assim, abre a boca e diga ah. Abre a boca e diga boa noite. Abre a boca e diga tudo bem. Uma palavra, duas palavras é a sua permissividade, aquele espírito desenrole o que ele tem para falar, a mensagem que ele veio trazer. Da mesma forma, se for na psicografia ou na psicopictografia, que é pintura mediúnica, coloque a caneta no papel e, se precisar, escreva a primeira palavra que lhe vier à cabeça, onde você ainda acha que é você que está fazendo, você que está dono da situação. Permita essa primeira palavra. E aí, deixe a espiritualidade tomar conta. Com o tempo você percebe, começa a diferenciar o que é você, o que é o espírito. E começa a aumentar cada vez mais essa permissividade que ele trabalha e que você seja apenas um espectador e, principalmente, um aprendiz daquele trabalho que ele está fazendo. Quer seja pela psicofonia, quer seja pela psicografia. Tá bom? Nós ainda vamos falar outras vezes do Passem. Mas já agradecemos aí a todos que estiveram também absorvendo deste
aprendizado, que é a parte do desenvolvimento mediúnico. Agora estaremos finalizando o nosso encontro de hoje, desde já agradecendo muito a espiritualidade que esteve aqui presente. Nos auxiliando, nos intuindo e trabalhando sem que houvesse a necessidade dessa incorporação de fato. A espiritualidade não para nunca. Hoje nós tivemos, sim, um trabalho mediúnico acontecendo e que ainda está acontecendo com as linhas médicas do espaço. Então, é por isso que nos manteremos ainda aguardando o momento que a espiritualidade irá dizer: agora podem voltar às atividades normais. Agora que já existe uma cura para essa pandemia, que já se encerrou o ciclo do que era necessário se aprender nesta parada, retomem. Mas isto não significa que eles não estiveram trabalhando. Muito pelo contrário. Trabalharam muito mais do que nós podemos imaginar. Vamos, neste momento, fazer as nossas vibrações e estarmos caminhando para o nosso momento de encerramento. Cada um aí na sua casa, no seu ambiente, com seus olhos abertos, com sua mente relaxada. Vá buscando imaginar em sua frente, olhando ao que está na sua frente, como se começasse a jorrar uma cascata de luz. E aos poucos, que essa cascata vá te envolvendo em luzes de amor, de harmonia, de equilíbrio, de cura, de todas as sensações boas, de tudo aquilo que você consegue traduzir em seu coração, em sua mente, de sensações e sentimentos bons. Imagine essa cascata transbordando ao seu redor e gotejando em você, lhe trazendo uma limpeza, um restabelecimento, uma harmonização, um reequilíbrio, te limpando, te reorganizando mentalmente, moralmente, espiritualmente. Imagine essa luz entrando por sua cabeça, passando por sobre seu corpo, saindo pelos seus pés, te deixando renovado. E agora, trabalhe conosco de forma consciente, de forma prestativa, sendo você, não precisando de nenhum subterfúgio mediúnico, utilizando o seu conhecimento, o seu pensamento e a sua atitude. Imagine esta água que ainda jorra vindo aqui, para as suas mãos. E segure, sinta, perceba ela aqui. Perceba esta energia de cura, de paz, de amor. Você é capaz. Mentalmente,
leve esta energia, permita que ela se transporte e que ela seja carregada aí sim pela espiritualidade que trabalha para o bem a todos que precisam. Hoje nós não vamos colocar de forma pontual, vamos deixar em aberto, que seja levada esta energia a todos que precisam. E você que está participando conosco desta vibração, permita que transborde de suas mãos esta energia, que a espiritualidade, presente em todos os lares, em todos os lugares, estará fazendo essa captação e levando para onde precisa. Digo que podemos aproveitar enquanto fazemos esta vibração para lembrar que somos sim instrumentos de luz da espiritualidade. Somos também espíritos vivendo hoje a experiência da encarnação, mas todos podemos ser instrumentos da espiritualidade. Todos temos dentro de nós valores que nos permitem sermos doadores de luz, de paz, de amor. Por isso é que fazemos esta vibração assim, sem o amparo da técnica mediúnica. Fazemos nós por nós, amparados sim pela espiritualidade, mas sem a necessidade do enlace mediúnico. É simplesmente a nossa doação daquilo que captamos e a espiritualidade levando e fazendo a entrega. Está certo? Espero que estejam todos bem, todos vibrando nesta mesma energia harmônica que sentimos aqui e que possam todos seguir em uma semana de muita paz, muito amor, muitas buscas, para que possamos estar juntos novamente na semana que vem, com muita harmonia e muita felicidade. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Oxalá, graças a todos os orixás, todos os capangueiros de orixás. Gratidão.